Ok? Boa noite, Zezinho, com você. Estamos ao vivo já. Pastor Martim Monteiro, pastor André Luiz, graça e paz. É uma honra inestimável participar dessa live com os senhores. São duas lendas vivas aí, tanto da Assembleia de Deus, do Evangelho, quanto da nossa vida social. Pastor André, um dos militares que representou bem a bandeira do Brasil, representou bem o Evangelho aonde pisou, e pastor Martim Monteiro, um grande jornalista reconhecido, que vem desempenhando um trabalho muito lindo, um trabalho reconhecido no meio jornalístico. Quem conhece o pastor Martim Monteiro sabe que durante alguns anos ele foi radialista ali da Rádio Melodia e assim ficou conhecido pelo trabalho excepcional que desempenhou. Então hoje estaremos abordando alguns assuntos, dentre eles alguns polêmicos, e fico tranquilo porque estamos ao lado de duas pessoas super capacitadas. Pastor André Luiz, militar da reserva da Marinha do Brasil, capitão de fragata, um oficial superior, que o que ele falar vai trazer um grande peso, o que ele falar vai vir embasado e embalado na Constituição Federal, no Código Penal Militar. Pastor Martim Monteiro, um advogado especialista nessa área política, um grande jornalista, como eu já tinha dito. Tudo que ele falar, vai falar embasado e embalado pela Constituição Federal, e os seus estudos no seu currículo vai dar peso e veracidade naquilo que vamos abordar, porque são assuntos muito sérios. Então, quem prefere começar a responder aí? Pastor Martinho, pastor André. Eu quero dar boa noite, antes de mais nada, a você, José Reis. Hoje você estreando como mediador do debate e eu fazendo um papel que eu fiz muitos anos na Rádio Melodia, que é ser o debatedor. E dar boa noite ao meu companheiro, pastor André Luiz, capitão e pastor. A gente está bem hoje aqui, né? Porque a gente tem um capitão na presidência e tem um capitão aqui ao lado. Boa noite para vocês todos. Pastor André, boa noite. Boa noite, pastor Martim Monteiro. É uma honra poder estar com vocês aqui nessa live. Também cumprimentar meu amigo diácono José Reis e agradecer a vocês por essa oportunidade para estarmos juntos, conversando de assuntos muito pertinentes nesse momento difícil, porque atravessa o nosso país neste momento. A todos, uma excelente noite. Ok. Para mim tá bom, José. A hora que você quiser perguntar aí, tanto a mim ou o pastor André, pode mandar a primeira pergunta, que nós estamos aqui disponíveis para começar essa nossa conversa. Eu vou iniciar aqui perguntando nosso capitão de fragata, para clarear um pouco para os nossos telespectadores. O capitão de fragata é equivalente a um coronel, não é isso, pastor André? Tenente-coronel. Tenente-coronel, isso. O capitão de fragata, depois do capitão de fragata vem o capitão de mar e guerra, que é o coronel full no Exército. Então, capitão de fragata é equivalente a tenente-coronel. Benção. A primeira pergunta... Pode falar? São nomeações que eu não conheço, né? Eu sempre, quer dizer, na verdade, essas comparações eu sempre conheci de maneira assim, capitão de fragata, mas a gente sabe que tem um cargo máximo, né? Me parece que na Marinha você tem um cargo máximo e depois desse cargo, né, acabou, né? Me parece que o almirante é o cargo máximo, é isso? Isso. Logo depois do capitão de mar e guerra, aí vem o contra-almirante, o vice-almirante e o almirante de esquadra. Agora, na Marinha, o que facilita um pouco é que até capitão-tenente é chamado de tenente. E os oficiais superiores, capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mar e guerra, são chamados de comandantes. E os almirantes, todos eles são chamados de almirantes. Assim, os oficiais ficam tenentes, comandantes e almirantes. Simples assim. No meu caso, eu sou o comandante.
Brasil! Simples assim, José, é simples assim para ele que passou boa parte da vida, né? Para a gente não é tão simples. Mas a gente tem, aproveitando esse nosso início, todas as vezes que, como entrevistador, repórter, a gente, lógico, evidente que o bom repórter ele tem a sua anotação, e aí, para não cometer um gafe, ele faz essas perguntas todas e anota, e aí se dirige, né? E isso quando você não chega atrasado na entrevista, porque de vez em quando você tem vou dar um exemplo, né? É marcada uma coletiva, e aí quem vai dar a coletiva ou chega em cima da hora, porque a gente tem aquele pessoal estrela que aparece em cima da hora e quem não fez o dever de casa, não pesquisou, não conversou com algum auxiliar antes, quebra a cara. Ou então o próprio repórter, muitas das vezes você acaba chegando atrasado, não porque você quer. Quem lida, por exemplo, no centro da cidade, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, o Arsenal de Marinha, que hoje até que está um pouquinho depois dos túneis que foram construídos ali, mas eu me lembro que uma época, para chegar no Arsenal de Marinha era uma dificuldade. E eu tinha um amigo, né, que era comandante, né, lá no Arsenal, e eu tinha o costume de chegar mais cedo, passar. Eu preguei durante 9 anos na Igreja Batista da Esperança, ali em frente ao Arsenal de Marinha. Eu chegava mais cedo, estacionava meu carro e sempre procurava falar com esse meu amigo. A dificuldade de acesso, às vezes até o próprio local ali, 1º de março, Arsenal de Marinha, se você não sair antes, ou então não parar o carro em algum lugar um pouquinho distante para chegar lá, você chega atrasado. E aí todas essas informações, se você não fizer o dever de casa primeiro, você acaba se perdendo. Eu só queria dizer que o Zezinho ia fazer a pergunta para quem primeiro aí pode começar. Eu vou começar pelo capitão de fragata, comandante, pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque São Vicente, pastor André Luiz. Fala. Pastor André Luiz, o que está acontecendo com as Forças Armadas? Bom, primeiramente, as pessoas estão estranhando muito por que as Forças Armadas não tomaram atitudes pelo clamor que o povo vem fazendo, né? Manifestações pedindo intervenção militar, pedindo para que as Forças Armadas ocupem os STF, o Congresso, fechando tudo. Por que as Forças Armadas não tomaram nenhuma atitude? É importante perceber que as Forças Armadas elas estão prontas para atender o dispositivo constitucional, para que elas se destinam. Então, é necessário que veja o artigo 142 com carinho, porque ali explica a destinação das Forças Armadas, tá certo? Então, as Forças Armadas elas estão sempre prontas para atender às demandas necessárias. O que as pessoas esperavam é que os nossos comandantes, que o comandante do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, tomassem uma atitude. Mas, na verdade, qualquer ação das Forças Armadas só pode acontecer quando forem esgotadas todas as tratativas entre os 3 poderes. Por enquanto, os 3 poderes estão conversando. Existem alguns problemas pontuais que precisam ser solucionados, mas a destinação das Forças Armadas é a proteção da nossa pátria, dos poderes constituídos, e aí sim, quando necessário, esses poderes, o legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, quando eles precisam, quando eles necessitam, eles também podem requerer a garantia da lei e da ordem. Então, qualquer um desses poderes pode solicitar o emprego das Forças Armadas, ok? Então, hoje as Forças Armadas estão de pronto, mas neste momento não existe a mínima possibilidade de um golpe, como as pessoas falam, golpe militar, muito tranquilamente. É bom que se diga que outras situações no passado já demonstraram muito mais perigo
e as Forças Armadas se mantiveram tranquilas, aguardando que os poderes legislativo, executivo e judiciário resolvessem. Então, hoje, muito mais tranquilamente, diga-se de passagem, nós temos um capitão que foi eleito pela vontade do povo. Então, as Forças Armadas estão prontas para cumprir sua destinação constitucional. Deixa eu pegar uma carona aqui, meu amigo José e capitão, pastor André. Eu acho que talvez essa geração não conheça muito o militarismo, nem o comportamento dos militares face à Constituição e o comportamento também geral dos militares. Essa geração é uma geração que já nasceu pós-período militar, né? Não pós-ditadura, mas pós-período militar, porque eu também não entendo que aquele período foi uma ditadura, porque tudo que quem viveu, como eu vivi, eu podia andar a qualquer hora nas ruas, né? Eu trabalhei num veículo ligado ao governo, Rádio Nacional, que era um órgão de comunicação do governo, e eu dei sempre as minhas opiniões e eu nunca fui questionado. Uma coisa a gente tem que entender: havia todo um grupo de subversivos, e esse grupo de subversivos, de alguma maneira, eles tentavam impor uma ditadura. Diziam que a administração dos militares naquele momento era uma ditadura, porque eles queriam fazer baderna. Eles queriam, e eu sou civil, eu estou falando isso, né, como civil, eles queriam fazer o que desse na telha. Na verdade, aquele grupo proclamava inicialmente uma anarquia, né, que eles chamavam de liberdade. Não era liberdade, era uma anarquia, onde cada um faria o que quisesse, e depois a gente iria ver que a tal proposta de liberdade, né, que inicialmente é uma anarquia, se tornaria a tal ditadura do proletariado. Para entender um pouco o comportamento dos militares, essa geração hoje que não entende muita coisa sobre os militares deveria ver a entrevista do general Mourão ao excelente repórter Roberto Cabrini. Quem acompanhar a entrevista do Roberto Cabrini, né, com o Mourão vai entender tudo. Por exemplo, a gente vai entender, e o Mourão explica isso muito bem, é que o militar ele é extremamente disciplinado. É tanta disciplina que, por exemplo, eu não teria, com a provocação que o filho do presidente fez com o Mourão, ele mandou um Twitter. Eu quero dizer que o filho do presidente ele é uma pessoa, não significa que o presidente... Muita gente pode pensar que é o presidente que mandou ele fazer aquilo. O Carlos é diferente de todos os outros filhos, e eu conheço um pouquinho um deles. Eu convivi com o Flávio, senador, e convivo com algumas pessoas, entre elas uma pessoa que trabalhou com o presidente e os viu crescer, né? E hoje continua trabalhando com o presidente. Essa pessoa também é minha amiga. E ela diz isso, ela diz assim: isso ali é coisa dele, é da cabeça dele. Ele fala primeiro, o pai tem que depois perguntar para ele por que você fez isso, e aí ele vai explicar ou não, volta e meia. O pai está brigando com ele, mas não é o presidente brigando com um cidadão, é o pai brigando com o filho. O Carlos é extremamente intempestivo, e o Carlos, em vez de conversar com alguém, ele vai para o Twitter. O grande problema é esse. E quando o Cabrini perguntou isso, eu estou falando sobre a disciplina, como é a disciplina, quando o Carlos faz um questionamento, chama o Mourão, entre aspas, de traidor ou suspeita de uma traição, o Cabrini coloca o vídeo para o Mourão, e o Mourão disse a opinião dele, e ele tem direito a ter opinião. Então você percebe, eu teria caído na pilha do Cabrini. Eu teria caído na pilha do Cabrini e teria talvez respondido à imprensa antes, porque a imprensa questionou o general Mourão. E o Mourão disse: não, isso é um pensamento dele, é uma opinião dele, que não significa que seja o pensamento definitivo dele. Com certeza ele tem a oportunidade de mudar, ou já mudou. Então, eu vejo essa disciplina como algo gerador de equilíbrio. Porque até os comandantes, os generais, se eles começassem a responder
toda tuitada, toda declaração da imprensa, toda provocação, nós já teríamos uma baderna. Então, eu tenho a felicidade de entender, e acho que a geração precisa entender, que o papel das Forças Armadas é exatamente esse. Respeitar a Constituição e ter equilíbrio, porque senão a gente já tinha feito. Se a gente for atrás de tudo que grita, é aquela mesma turma que foi induzida pelos principais dos sacerdotes e começaram a gritar crucifica, crucifica, quando, na verdade, aquele que estava ali não merecia ser crucificado. Né? Então, eu entendo que o papel das Forças Armadas hoje é gerar equilíbrio e acho que ela está cumprindo muito bem. Se todo grito, se toda exigência, se toda passeata, alguém, não é tomar iniciativa, não, alguém das Forças Armadas começar a bater boca com a imprensa, nós estaremos perdidos. Perfeitamente. Você foi muito cirúrgico, me permita dizer, em dizer que o papel das Forças Armadas é ser uma guardiã da Constituição. E é exatamente esse papel. Então, esse silêncio dos nossos oficiais generais, dos nossos comandantes, mostra a maturidade das nossas Forças Armadas, cujo papel é exatamente se submeter à Constituição. Nós vamos avançar nas nossas conversas, eu terei a oportunidade de falar um pouquinho da vida da caserna, das Forças Armadas, para que quem não é militar, quem não teve a oportunidade de servir nas Forças Armadas, conhecer um pouquinho desse papel, dessa palavra tão linda que você acabou de dizer, que é a questão da disciplina. Como é a nossa formação? Por que o general Mourão ele recebeu aquela palavra com tanta tranquilidade e entender esse papel, que ele conversa com o Bolsonaro, que foi um subordinado dele como capitão-tenente, mas hoje ele é o presidente da República. Significa que inverteu o papel agora. O presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Ok? Só esclarecendo. Então, estamos aí. Zezinho, eu queria dizer para você que a gente tem uma participação aqui do pastor José Valdir, e ele coloca aqui o seguinte: não haverá golpe. No entanto, a Constituição, no seu artigo 142, permite ao comandante-presidente da República decretar como uso das forças a garantia da lei e da ordem. No meu pouco entendimento, entendo que o STF extrapolou a ordem de harmonia dos poderes. Alguns governadores e prefeitos estão usando dos poderes dados pelo STF para cometer ou para tomar medidas arbitrárias. Paralelamente a isso, estamos vendo os comunistas ressuscitarem algumas de suas ideologias, mesmo diante da vontade do povo em mudar. Bem, eu acho que o capitão, entendeu, Zezinho? Ele pode responder melhor que eu, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, apesar da atitude do STF e apesar de algumas coisas que nós estamos vendo em relação à esquerda, a gente tem que entender que a própria democracia permitiu a existência da esquerda e a convivência, e aí, por permitir a democracia, nós temos que conviver com a esquerda, mesmo ela tendo as suas ideologias. Para bem da verdade, a direita também tem as suas ideologias, e se a gente, de alguma maneira, dissesse o seguinte: vamos exterminar a esquerda, vamos pedir que haja novamente que os militares entrem. Se os militares assumissem novamente o comando, a gente entende que, de alguma maneira, teríamos que dar uma pausa entre esquerda e direita. Teríamos que ter aí, sim, novamente uma administração militarizada para tentar colocar as coisas em ordem, para devolver depois, como fizeram, devolver para os civis. No entanto, eu não consigo enxergar que esteja tão ruim e tão fora de controle. Eu acho que ainda está no controle. A Constituição ainda está valendo. O STF, daqui a pouco a gente tem que entender o seguinte: se o presidente tiver direito a 8 anos, ele tem. Se ele for reeleito, ele vai mudar, pelo menos nesses próximos 8 anos,
a metade desse STF, ou pelo menos um terço do STF. E nós teremos, então, um equilíbrio. Na verdade, todos esses têm ideologia, né, de esquerda e estão a serviço dessa esquerda, eles têm essa lealdade. Daqui a pouco nós vamos ter um equilíbrio, e se daqui a pouco, depois dos 8 anos, se a gente tiver mais 4 anos de direita ou mais 8 anos de direita, com certeza nós vamos ter um STF completamente diferente desse. Perfeito. Eu estava vendo uma observação aqui. Hoje a gente tem, como comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol, mas o que teve anterior foi o general Vilas Boas. Ficou muito conhecido pela frase que o atual presidente soltou pós-eleição. Ele disse que o general Vilas Boas não foi herói pelo que fez, mas sim pelo que não deixou acontecer. Então a gente vê que o papel do comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica é de suprema importância para o equilíbrio do nosso país, e como o pastor Martim Monteiro e o pastor André os dois foram cirúrgicos quando falaram sobre das qualidades e características dos militares, a gente vai sempre ver o fardamento dessas características, dessas qualidades, nas atitudes expressadas e externadas a todos nós, mediante imprensa, Facebook, todas as redes sociais. Pastor André, a gente começou, a gente entrou, deu entrada no assunto, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor ser um pouco mais cirúrgico, ser um pouco mais explícito, àqueles que talvez não compreenderam o andamento até o ponto que chegamos da conversa. Eu quero perguntar ao senhor qual é o papel constitucional das Forças Armadas. Ok, então eu gostaria de ler o artigo 142, porque ele vai ajudar muito no nosso debate. O artigo 142 da nossa Constituição diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são permanentes e regulares. Aí é preciso compreender o que é permanente e regulares. Organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. E também, destina-se, aí sim, vem a resposta que você está me pedindo, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e são eles o executivo, o judiciário, né, e também o legislativo, bem como esses anexos, porque o Estado de Direito é garantido também pelas Forças Armadas. Então, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem, ou seja, a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, aí está a destinação das Forças Armadas, ok? Bom, o que acontece é que Marinha, Exército e Aeronáutica tem um brilhante papel, cada um desempenha. Por exemplo, a Marinha tem um dever constitucional de proteger os nossos rios e os nossos mares, a nossa Amazônia Azul. Já o Exército, as nossas fronteiras, todo o espaço nosso territorial. E a Aeronáutica, cobrir todo o espaço aéreo com a proteção de agressões externas e também internas. Essa é a nossa destinação das Forças Armadas. São permanentes e regulares. Aí, o que seria um exército permanente, uma força permanente? É mantida armada, pronta para defender o país quando for necessário. Então, mesmo na paz, essa força armada, ela é permanente. Então, ela não é transitória, não é temporária, ela é permanente. E por que ela é regular? Porque regular é um exército ou força de um país oficial, é uma força oficial. Nós temos, então, uma força armada que mantém uma ativa e uma reserva. A ativa está armada e a reserva, ela fica para pronto emprego. Nós temos o pessoal da reserva remunerada, que cumpriu todo o tempo de serviço, como é meu caso. Eu não estou reformado, eu estou na reserva. Posso ser chamado se necessário for. Assim como também todos aqueles que prestaram serviço militar inicial,
como também os oficiais da reserva, ok? Pronto. Aí você observa, claro. Deixa eu perguntar só, o pastor André, o oficial da reserva, ele ainda pode ser punido? Ele responde ainda a um comando? Como é que é isso? É interessante isso, porque as pessoas confundem o oficial da reserva como se ele não tivesse mais sujeito a nada. A Constituição prevê isso, os regulamentos prevêem isso. Nós continuamos sujeitos a todos os regulamentos, e sujeito, inclusive, a perder a patente, dependendo da punição recebida, do envolvimento com algum tipo de delito, de crime, se perde a patente também, mesmo estando na reserva, sujeito à prisão. Pastor André, eu levantei o dedo porque o senhor falou sobre o caso do senhor, que é militar da reserva remunerada, pronto para. Eu levantei o dedo porque eu entrava na segunda situação, militar da reserva não remunerada, pronto para, ser empregado ou não, mediante a necessidade da pátria. Perfeitamente. Sim. Deixa eu só aproveitar aqui. Recebi uma notícia aqui triste, eu queria compartilhar com vocês, interromper um pouquinho aqui a nossa discussão. Recebi uma notícia agora, o meu amigo pastor Rony Claudio Queres, dizendo que o pastor Luiz Vieira acaba de ser chamado por Deus para a eternidade. Pastor Luiz Vieira, que foi um grande líder, presidente da Assembleia de Deus de Viana das Pedras, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, já não está mais entre nós, descansou. A gente transmite os nossos sentimentos à família, aos filhos, netos, filhas, genros, sobrinhos, e dizer, inclusive, que o pastor que hoje preside Viana das Pedras, o pastor José Carlos, ele é cunhado do pastor Luiz Vieira. Era só para dar essa notícia e dizer do nosso sentimento e também da grande admiração que tínhamos por aquele líder. Ainda temos pela sua história, mas pessoalmente pela convivência com ele, com o pastor Luiz Vieira. É só para dar essa informação, pode continuar, querido. Deixa aqui também. Pois não. Eu quero aqui aproveitar para dar sequência, para mostrar a diferença desse exército que nós temos nessas forças armadas, que são forças permanentes e regulares, porque existem exércitos que são forças irregulares, como milícias, exércitos privados, mercenários, e estados como a França, que tem a sua legião estrangeira, que admite o pessoal. Nosso exército é diferente, ele é permanente e é regular, tá bem? Só esclarecendo isso também. Então, no Brasil, as nossas forças armadas, elas são forças regulares que mantêm, então, essa ativa armada, como eu estava aqui dizendo para vocês, e uma reserva sempre pronta para ser empregada, se necessário for, ok? Zezinho, o José Reis, eu chamo carinhosamente de Zezinho, e capitão pastor André Luiz, deixa eu lhe falar, eu tenho muito medo de radicalismo. A gente viveu durante 13 anos o radicalismo do PT no poder. E temos extremos. Quando eu digo o seguinte, por exemplo, a esquerda é um mal necessário. Por que a esquerda é um mal necessário? Primeiro, nos mantém alerta de tudo que a gente viu e a gente não querer, não desejar a esquerda novamente no poder. Mas também a esquerda é necessária porque a gente precisa olhar e ver o seguinte, a ideologia de esquerda, o radicalismo da esquerda, é possível a gente ter o mesmo radicalismo na direita. E eu tenho muito medo disso, porque os radicais de direita são tão capazes de atos ruins, de atitudes ruins, quanto os da esquerda. Ninguém deixa de ser gente, de ser ser humano, porque é de direita ou de esquerda. Nós precisamos estar sujeitos à lei, sujeitos à Constituição, e, em nome da liberdade, a gente precisa aprender a conviver mesmo com quem a gente discorda politicamente, mesmo
com quem a gente discorda da ideologia. Não serve para mim não serve para mim a ideologia da esquerda, mas, no entanto, eu não tenho que eliminar quem é de esquerda. Esse é o outro problema. Eu vejo muita manifestação de gente de direita, eu vejo muita manifestação na internet que me assusta. Gente falando assim, não, tem que fuzilar todo mundo que pensa assim. Eu acredito que a gente viveria um extremo, e aí sim, né, as Forças Armadas teriam que tomar uma atitude se a gente tivesse qualquer tipo de extremismo. E é possível ter extremismo de direita? Claro que é. A história nos mostra isso. Já tivemos extremismos de esquerda, mas temos extremismos de direita. Aí o pessoal diz assim, mas a direita nunca matou tanto quanto o comunismo. Concordo. Mas aí a gente vai ver a história lá do Pol Pot, nós vamos ver lá na União Soviética, ok. Mas, amigos, se a gente deixasse que alguns desses seres, que a gente chama de humanos, estivessem comandando também na direita, ou se surgirem pessoas, e é possível que surjam pessoas com um sentimento tão ruim, querendo se perpetuar no poder. Todas as vezes que alguém quer se perpetuar no poder, qual é a ideia? Eu quero me perpetuar no poder e eu preciso eliminar quem pensa diferente. Infelizmente, a esquerda chegou ao poder dessa forma e tentou se manter em muitos países. Mas a gente tem que ter cuidado com o radicalismo de direita. Eu acho que democracia é a gente conviver mesmo com os contrários, com quem pensa diferente da gente, não deixando que esse contrário imponha a sua visão, como também a gente não tem que impor a visão. Eu digo isso até em relação à igreja. Eu convivo com pessoas não evangélicas no meu trabalho, no meu dia a dia, meus vizinhos. Eu prego o evangelho e peço ao Espírito Santo que os convença. Mas eu não posso obrigar que todos pensem como eu, até mesmo em relação aos céus, em relação ao sacrifício de Jesus na cruz. E ninguém pode ir para o céu por decreto, ninguém pode ir para a igreja por imposição. A gente precisa deixar que as pessoas tenham o livre-arbítrio e exerçam o livre-arbítrio. Então, eu sou contra qualquer radicalismo, não importa de que lado. Me permita, pastor Martinho, me permita fazer uma colocação aí. Sendo que é bom que se observe que durante todo esse período em que a esquerda esteve no poder, a direita deixou a esquerda trabalhar, exercer o governo. O que eu vejo com dificuldade é a esquerda aceitar a derrota. O Brasil está vivendo um momento difícil e exatamente porque a esquerda está colocando muito embaraços para que o presidente eleito pelo povo exerça o comando, a direção do nosso país. Essas interferências é que são perigosas. São interferências que vêm do Congresso e que vêm do STF. Quando eu me refiro ao Congresso e ao STF, eu não estou falando da instituição, nem do STF, nem do Congresso, mas de componentes que estão ali no Congresso e componentes que estão no STF. E o interessante é que todos eles estão sujeitos a serem punidos também. Só que, num determinado momento, as coisas foram sendo conduzidas para que os ministros do Supremo Tribunal Federal se posicionassem como se eles fossem intocáveis, que não é verdade. Então, esse é o problema. E por ter alguns deles esse sentimento, é que, às vezes, individualmente, por decisões monocráticas, tentam interferir no trabalho ou no poder executivo. E isso começa a criar toda essa celeuma que nós estamos vendo. É quando, por exemplo, no legislativo, tenta impedir as ações do nosso presidente. Isso aí tem atrapalhado bastante. Então, eu entendo que é preciso que o bom senso tome conta das autoridades que estão no Supremo Tribunal Federal, como também no nosso legislativo, para que os extremos internos
não venham provocar um desequilíbrio entre os poderes constituídos, porque aí exigiria, sim, que os militares tivessem uma intervenção, caso não tivesse nenhuma possibilidade de comunicação. Nós estamos distante disso. Eu vejo assim, porque são pessoas isoladas tomando atitudes muito equivocadamente, às vezes até podem parecer legais, mas são extremamente imorais algumas interferências que nós temos visto. Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Agora, pode falar. Pastor Martim Monteiro, o senhor, no meio da nossa conversa, o senhor falou que viveu um pouco do regime militar. Eu não gosto de falar ditadura, mas sim regime, porque todos que eu conheço, eu nasci pós-regime, mas todas as pessoas que eu conheço que viveram esse período, todas elas falam muito bem desse período do regime militar, a não ser a parte da mídia, da Rede Globo, alguns repórteres que sempre falam mal. Mas eu quero perguntar ao senhor sobre alguns benefícios, algumas coisas que o regime militar trouxe de bom para o nosso país e algumas boas experiências que o senhor teve, só para quem é mais novo não ficar com aquela coisa na cabeça que foi um período ruim, porque todos que eu conheço, inclusive meu pai, fala que foi um período muito bom, um período de paz, um período que ele poderia andar com a família. Foi ruim para quem ficava à toa na rua, até que eu possa usar esse termo, né? Mas acredito que todos compreenderam o que eu quis dizer para quem foi ruim. Eu convivi um pouquinho com esse período de administração do país pelos militares, e a gente tem, por exemplo, as grandes construções, as grandes obras, as faculdades, as grandes instituições surgiram, na verdade, desse período. Qualquer um que tiver boa vontade, porque a questão toda é falta de vontade, vai pesquisar, por exemplo, e vai encontrar alguns programas. O programa Minha Casa Minha Vida, popularmente batizado, foi um programa que os militares colocaram, implantaram num determinado período. Se você olhar os militares, os que comandaram, os generais, eles conviviam com o povo nas entregas dessas unidades habitacionais, né? Eles criaram alguns programas, eles eram recebidos pelo povo, aplaudidos, viviam bem. Toda essa história, volto a dizer, há uma classe que tentou implantar um modus vivendi aqui no Brasil, copiado de fora, e essa turma não conseguiu ser bem sucedida graças à intervenção dos militares. Com certeza nós seríamos hoje uma Cuba, quiçá uma Venezuela, se os militares não tivessem intervido naquele momento, e diga-se de passagem por solicitação do próprio povo. Agora, você tinha liberdade, as pessoas falam assim, mas muita gente foi presa. Se você olhar direitinho, a gente tem alguns inocentes, mas assim, tem um texto na Bíblia que fala quando Absalão tenta tomar o reino de seu pai Davi, a Bíblia fala que muitos foram inocentes, muitos se deixaram levar e foram inocentes, não entendendo qual era a pretensão real de Absalão. Então, tem muita gente que entrou inocente com os ideais daquele grupo que queria o poder, e sofreram algumas consequências. Os militares, alguns exageraram, lógico, é evidente que a gente sabe que teve exagero, mas aqueles que cometeram os seus exageros tiveram depois aí a oportunidade, né, quem se sentiu prejudicado, famílias, de mover ações, de recorrer na justiça para tentar reparar. Lógico, é evidente que vida, a gente não tem retorno nem reparação nunca. Muitas pessoas perderam a vida. Mas volto a dizer, outro dia eu vi uma matéria interessante, eu estou fazendo um ponto seguindo por outro só para fazer uma comparação. Eu estava vendo, igual o pessoal do movimento homossexual.
reclamando que muitos gays estavam sendo mortos, reclamando que havia muita violência. E aí qualquer pesquisa séria percebe o seguinte: qual o ambiente que estes homossexuais estavam vivendo, qual o ambiente que eles frequentam, que tipo de companhia. E tem mais, quem, na sua grande maioria, opera violência contra eles? Os cidadãos é que operam violência contra os homossexuais? Não. Eles mesmos, o próprio grupo de convivência e o próprio ambiente onde eles frequentam é que acabam levando a esse tipo de violência, que não tem esse índice todo que eles estão falando. Por que eu estou dizendo isso? Meu pai contava uma história que ele se deixou levar por um grupo. Ele, muito jovem, se deixou levar por um grupo chamado Os 11 de Brizola. Se eu estiver errado, o capitão André talvez aí saiba dessa história. E eles começaram a arrebanhar jovens, e eles não contavam qual era o propósito. Quando a coisa começou a apertar e muita gente começou a fugir, dizem que o Brizola fugiu vestido de mulher, até hoje tem essa história aí. O meu pai conta que ele e um grupo muito próximo, eles acordaram. Aquele grupo acordou e falou: o que a gente está fazendo? A gente está pelo Brasil? A gente está pelas famílias? Não. Estavam sendo manipulados por um... Meu pai, eu cresci com meu pai falando assim: cuidado. Ele me contava sempre a mesma história. Eu me lembro que todo jovem se deslumbrou pela esquerda. Você começa a estudar e você era deslumbrado pela esquerda. Se tiver alguém aqui, né, talvez a geração do José não tenha tido isso, mas quem tenha vivido esse período de regime militar, o que a esquerda infiltrada nas universidades, nos colégios vendia para a gente uma outra história. A gente queria liberdade, a gente queria um país melhor. O próprio Lula apareceu dizendo que queria um discurso. Pega o discurso do Lula, né? O discurso do Lula lá no primeiro início, na primeira campanha. Ele dizia que tinha que prender corrupto, que tinha que fechar o Congresso, ele dizia que tinha que distribuir renda, ele dizia que tinha que ter terra para as pessoas plantarem. Isso tudo fascinou. Eu me lembro na UF, no início, eu digo para todo mundo, eu participei lá no começo da criação do PT. Um professor da UF me levou para isso, como levou um monte de gente. Só que esse professor, ele já não vive mais, ele acordou. A gente percebeu, porque é o seguinte, algumas figuras estranhas foram aparecendo no PT e aparecendo já em cima. A gente começou a ver Buchiquem, Zé Dirceu, pessoas que a gente não via no dia a dia, na frente das fábricas, pedindo trabalho, pedindo liberdade, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo direitos. Quando o PT se formou, não demorou muito, a gente viu o PT, algumas figuras estranhas aparecendo. E não demorou muito, a gente viu que tipo de interesse, qual era a distribuição da renda que o PT queria. Então, muita gente se deixou levar por essas coisas, mas esse período foi um período de trabalho, foi um período de liberdade, foi um período... Você quer ver uma coisa? As instituições funcionavam, saúde... Você tinha médico, o médico não fingia que eu não posso te atender agora, porque todo mundo sabia que existia ordem. Não era ditadura, era ordem. Os médicos atendiam, todo mundo sabia que podia ser responsabilizado. Hoje vivemos o seguinte: o médico trabalha quando quer, vai dormir, trabalha em 3 empregos. Hoje as pessoas fazem o que querem, porque em nome da liberdade. Eu faço uma pergunta a você. Pergunta a qualquer pessoa daquela época que não estivesse envolvido com algumas coisas, né, estranhas, pergunta se elas preferiam o tratamento médico, a liberdade, a violência que não existia. Eu andava nas ruas, eu me lembro, eu trabalhei muito cedo, com 14, 15 anos, eu voltava para casa às 2 horas da manhã, ficava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Não aparecia militar perguntando: o que você está fazendo? Vá para casa. Nunca. Ei, pastor, chegou um comentário aqui da Zeni Neves, e ela disse assim: vivi no período militar, era estudante, eu tinha emprego, tinha direito de ir e vir. Bandido não tinha vez. Pessoas do bem pessoas que não são do bem temem o regime militar. Então a gente vê pessoas que viveram
falando super bem. Eu não posso deixar de ouvir o nosso comandante, capitão de fragata, pastor André Luiz, externando seu comentário sobre esse tema, antes de passarmos para o próximo. Perfeito. O que eu gostaria de acrescentar é que a população civil desconhece as atividades militares e o militar ele não convive com baderna, com bagunça, com desorganização, com sujeira, com desorganização, com desordem, porque a base constitucional, a base da nossa Constituição, da nossa formação, são duas bases, que é hierarquia e disciplina. Então, o pessoal de esquerda, o que mais detesta é hierarquia e disciplina, e chama isso de ditadura. E para nós, o colégio militar, nossa formação, quem teve a oportunidade de estudar instituições militares, quem passou pela caserna sabe muito bem que a ordem, a decência, o decoro, a organização faz parte da nossa vida. Então, segundo o que a gente leu no artigo 142, essas forças são organizadas com base na hierarquia e disciplina. E hierarquia é a ordenação que existe da autoridade nas praças com graduação e entre os oficiais são os postos. E essa hierarquia ela mostra a diferença de um para o outro, onde tem a questão do respeito, o mais moderno, respeito o mais antigo, o mais moderno se aproxima, é uma distância de 2 passos, e aí não pega coronavírus porque bate a continência, não pode apertar a mão. Então tem todo esse processo. Isso é hierarquia. E a disciplina é exatamente o acatamento integral das normas, das leis, dos regulamentos que dão base, né, que dão a formação desse corpo. Por isso é que a gente esclarece por que os militares não se levantaram contra a esquerda, contra a Lula, contra a Dilma. Por quê? Porque eles eram os nossos comandantes supremos, segundo a Constituição. Como pode um militar se levantar contra o seu comandante? Então, por isso eu esclareço a postura dos militares. Quem é o nosso comandante hoje? Por exemplo, é o Bolsonaro, que é um capitão que conhece bem como funcionam as Forças Armadas. Mas foi a Dilma, foi o Lula, e os militares sempre trataram os dois com muita decência, com muito respeito, porque eles eram os nossos comandantes. Mesmo sendo a Dilma uma anta, como ela se mostrou, tinha hora que eu tinha vergonha. Mas o que acontece? Isso que a esquerda hoje não faz, não entende. Quem ganhou no voto tem que ser respeitado. É isso que a Constituição preceitua, é isso que a democracia, né, preceitua. Ganhou a eleição, tem que respeitar. Infelizmente, como disse o pastor André Luiz, o capitão, a esquerda não sossega. Mas eu queria só dizer o seguinte: eu tenho a impressão, o José e pastor André, que a esquerda não está pulando e gritando por ideologia, está pulando porque secou. Para mim, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com a mamata, tem a ver com poder pelo poder e tem a ver com como eles agiam com a coisa que não era deles, como eles agiam com a coisa pública. O que está fazendo falta não é, sabe, eu queria a esquerda no poder. Eles queriam só o poder. Eles querem... A grande reclamação é a mesma coisa da mídia. Por que a Globo, nesse momento, está contra o presidente? Porque lá no começo, na campanha, quando ele... Primeiro, a Globo desdenhou do presidente, desdenhou do Bolsonaro. Ela não acreditava que o Bolsonaro fosse chegar. Aliás, não foi só a esquerda, não. Na época, eu militava politicamente dentro do partido do presidente, que era o PSC. O presidente do PSC, o pastor Everaldo, não acreditava que o Jair Bolsonaro fosse chegar lá. Ele achava que não chegaria nem sequer no segundo turno. E se chegasse, não conseguiria
barrar as forças da mídia, do dinheiro, da corrupção. Era uma leitura certa. O problema é que o Everaldo, o pastor Everaldo, presidente do PSC, ele desconheceu o que a internet faz. Olha o que nós estamos fazendo hoje. Estamos conversando aqui, esse programa que nós estamos batendo papo está sendo visto em muitos lugares e vai continuar, ele vai rodar, vai ter gente com link nos grupos de Zap, e esse programa ainda vai rodar, vamos ter muitos acessos. Para você ter uma ideia, um dos programas que a gente teve aqui, até com o deputado Sócio Cavalcante, a gente teve 8 mil compartilhamentos. Então, eles não contavam, o Everaldo não contou com a força popular, com o fato do povo já estar insatisfeito. Eles achavam até o seguinte: não, o povo está insatisfeito, mas vai dar outra força antagônica, que é o PSDB, porque sempre houve isso. PT, PSDB. A gente sabe que quem ia para o segundo turno sempre foi isso. Me diz qual foi o dia que um outro partido foi para o segundo turno. A gente teve um candidato fantástico, que foi o Enéas. Hoje todo mundo lamenta, mas o Enéas não teve a abertura da internet. O Enéas hoje, se tivesse a internet, com certeza teria obtido mais sucesso. Então, eu volto a dizer o seguinte: fizeram uma leitura errada, a Globo também chora, e a Globo, pior, porque a Globo começou a perseguir. Ela achou que ele não ia chegar e começou a perseguir. O Everaldo achou que o Bolsonaro não ia chegar e desdenhou dele. Ele deveria concorrer pelo PSC, acabou indo para o PSL, e hoje o Everaldo, que poderia chegar a ser ministro, né, fica corado todas as vezes que o capitão chega no ambiente. Eu concordo com o seu pronunciamento, sua colocação, e vejo que a esquerda hoje, para poder ter o que ela tinha anteriormente, precisa derrubar o presidente Bolsonaro. Aí custe o que custar, e é o que eu lamento. Vidas estão sendo perdidas por uma questão de ações políticas, porque querem, de qualquer forma, derrubar o presidente para poder se estabelecer. Porque daqui a pouquinho nós vamos entrar num assunto, e eu vou poder falar sobre como que essas coisas vão acontecer. Porque quem é que pode garantir o presidente? Quem é que garante mudanças no Congresso? Quem é que garante mudança na nossa... É o povo, é através do voto. É essa manifestação que o povo precisa ter. Então, esse tipo de trabalho, de debate, de discussão que está acontecendo agora nessa live, ela é muito instrutiva, porque ela traz esclarecimento. Porque hoje em dia, quando você fala de direita e de esquerda, há uma confusão muito grande. Porque hoje você não pode só falar esquerda e direita, porque quando você fala esquerda e direita, quando o Estado exerce maior influência ou não na economia, esquerda-direita. Então, os partidos de direita, eles exercem menos influência, o Estado tem menos influência. Quanto mais se afasta para a direita, você vai ter menos influência do Estado na economia. Por isso, os partidos extremo-liberais, que são tipo movimento MBL, eles querem um afastamento do Estado quase que total. Então, aí vai se aproximando da anarquia. Direita, para vocês entenderem bem. Agora, para a esquerda, é mais pressão do Estado, mais influência do Estado sobre a economia. Então, nessa linha, a gente discute sobre privatização, sobre salário, etc. Mas o problema, o que tem radicalismo aí, é na parte vertical, quando você trata das liberdades sociais. Então, hoje, você precisa ter um plano cartesiano para poder se posicionar os partidos políticos. Porque um partido é de direita, mas, por exemplo, ele é anticristão. Você tem que jogá-lo para baixo. Às vezes o partido é de direita, mas ele é cristão. Então, ele é mais para cima. Então, são essas liberdades sociais que precisam também ser discutidas e colocadas em debate, principalmente para o povo cristão. O povo cristão precisa compreender que não basta ser de direita, ele precisa saber se o partido ele apoia
os princípios bíblicos do cristianismo, e aí ele vai para um posicionamento mais cristão, ou se ele não apoia. Então, hoje o cristão precisa estar atento. Agora, você falar que os partidos de esquerda, extrema esquerda, têm a ver com a questão do cristianismo é loucura, né? Porque o regime comunista, para poder se estabelecer, ele precisa anular a ideia de religião. Só para a gente compreender nesse contexto que estamos falando, a irmã Eusama Pereira, acredito que seja membro do pastor Martinho Monteiro, ela comentou: tenho 46 anos, meu marido é pastor e militar, eu sou militante de esquerda, vocês já viram a confusão que tem em casa. Então, são pensamentos super diferentes. Aí a gente vai ver a questão da graça do casamento, voltando para o assunto de família. E só fazendo um comentário aqui sobre o que a gente falou sobre o período militar, para quem não sabe, para quem tem a idade parecida com a minha, alguns benefícios deixados pelo regime militar foi a ponte Rio-Niterói. Para quem não sabe, foi uma ponte construída em pouco tempo e com pouco custo pelos militares. A usina Angra 1, Angra 2 e Angra 3, a hidrelétrica de Itaipu e Tucuruí, a Transamazônica, a Perimetral Norte, algumas leis que hoje beneficiam o povo e protegem nós que temos os princípios do cristianismo e da família. Foi um legado que a gente precisa lembrar todos os dias, que foram deixados pelo regime, pela administração militar aqui no Brasil. Entrando para o segundo ponto, que é um pouco mais polêmico, eu vou iniciar aqui pelo pastor André Luiz, capitão de fragata da Marinha do Brasil. Pastor André Luiz, o STF, ele pode convocar comandantes militares nos termos usados? Na verdade, o STF ele pode fazer as convocações nos termos que estão previstos na lei, embora os termos, às vezes, são muito duros e fortes, mas ele pode fazer isso. O que aconteceu, por exemplo, recentemente com o ministro Celso de Mello, os termos empregados, na nossa concepção, foram desnecessários e deselegantes, porque os ministros que estavam ali convocados, com certeza não se recusariam nunca, jamais, a expressar, a fazer o seu depoimento. Então, essa discussão é que eu apresento aqui. O Supremo pode fazer a convocação nos termos previstos na lei, e, às vezes, os termos da lei que podem soar como deselegantes, agressivos, para determinadas autoridades no nível de ministros, de oficiais generais. Então, o que nós julgamos desnecessários e deselegantes. Pastor André, para quem foi da caserna, tem uma frase que pode resumir um pouco mais, e para quem é militar ou foi militar, está acompanhando o debate, vai compreender. A gente fala que o previsto, o que está escrito, o previsto dói. Então, é um termo usado para falar assim: eu vou aplicar o que está escrito. Então, é uma coisa que é um pouco mais complicado do que aplicar o que a gente consegue contornar ali no baixo escalão. Pastor Martinho. Perfeito. Deixa eu só dizer a vocês o seguinte: a minha visão. Eu não sou militar, sou profissional de comunicação, mas deixa eu contar para vocês um episódio de uma audiência. Eu fui a uma audiência como testemunha. E nessa audiência, a juíza fez uma preliminar, conversou com os advogados das partes e ela resolveu conversar também com as testemunhas. E eu era bem jovem e a gente é muito impulsivo com a idade e, além do mais, eu não tinha tanta disciplina, a disciplina do Mourão, porque eu não fui militar. A juíza começou a dizer o seguinte para as testemunhas, e ela se dirigiu a mim também, e disse: se eu pegar vocês mentindo, eu prendo vocês. E aí ela falou com as outras testemunhas isso, todo mundo ficou quieto, eu pedi a palavra. Meus 20 e poucos anos de idade, né, eu
pedi a palavra e falei assim: Excelência, eu não entendi essa sua colocação. Eu vim como testemunha para colaborar, aliás, para colaborar para que a senhora possa ter mais base para julgar. A senhora acabou de coagir as testemunhas. Ela olhou para mim assim: eu teve essa intenção, sim, porque eu não, mas os outros dois, as outras duas pessoas que não estão acostumadas com isso, elas já estão aqui com medo, desesperadas, pensando que o que vão dizer, vão ficar caladas. Infelizmente, Excelência, a senhora foi muito infeliz nessa sua... E se a senhora tem esse procedimento, eu lamento, mas a senhora foi muito infeliz. A senhora já ameaça as testemunhas, coage. Eu acho que a testemunha tem que ser dita para ela aquilo que a gente vê em filmes, você tem que falar a verdade e tudo. Mas o dedo em riste e dizendo que se eu pegar vocês mentindo... Eu falei, não sou criança. A minha mãe falava assim comigo. A senhora tem que saber, e aí eu terei o tom, a senhora tem que saber que a senhora está falando com um cidadão. Eu não sou criança, eu já sou pai de família. Por favor, Excelência, eu estou aqui como cidadão, a senhora me respeite. Imagina o clima, ok? Imagina o clima. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu só considero... Ela estava no direito de me alertar, de conversar, o tom. Eu não sei se ela acordou mal, eu não sei o que passou pela cabeça da juíza. Com certeza, a partir daquele momento, daquela conversa, da coragem que eu tive de questionar, e depois o próprio advogado falou: rapaz, você foi muito corajoso, você ficou com medo de ser preso. Eu falei: preso por quê? Eu acho que o ministro Celso passou dos limites. Eu estou contando esse episódio para dizer que a juíza, embora tivesse direito de avisar, de conversar previamente com as testemunhas, de alertá-las do perigo de tentar mentir para a justiça ou de tentar atrapalhar, porque a testemunha poderia atrapalhar o andamento do processo, ou a solução, ou o entendimento do juiz. No entanto, não da forma que foi feita. Então, eu só acho que o ministro Celso, ele poderia convocar, sim, os generais, mas eu acho que tem que haver um pouco de respeito. Não se trata só do general, mas se trata do cidadão, dos homens que já prestaram serviços a esta nação. Então, como cidadão, eu não gostei da forma. E, acima de tudo, porque, como a gente falou aqui, os militares, eu acho que jamais se negariam até porque não estamos num governo militar. Essa possibilidade, não, governo militar, os militares não aceitam ser questionados. A gente vê, volto a dizer, ou veja uma entrevista do Cabrini com o Mourão. Você vai ter... O vice-presidente, em nenhum momento... O Cabrini é muito bom. Muito bom. Para mim, o melhor repórter investigativo, né, dos últimos 30 anos. Né, que me perdoe os outros. Uma parte. Eu gostaria de aproveitar a nossa experiência militar para dizer algumas palavras. Com certeza, se o ministro Celso de Mello conhecesse a nossa disciplina e a nossa hierarquia, como a gente lida com isso, não existe corporativismo na nossa caserna. Desde cedo, o tenente, o recruta, aprende a ser punido se fizer qualquer coisa errada. E em todos os escalões, não é isso, José Reis? Então, errou, é punido. Qualquer ação, ele responde, é preso. Existe a punição disciplinar, a punição interna. Ninguém passa em branco se cometer um tipo de deslize. É isso que está faltando nos outros órgãos. Se todo mundo cobrasse dos seus pares, como os militares cobram de seus pares, com certeza nós não teríamos esse problema. Esses problemas que estão acontecendo no STF deveriam ser resolvidos dentro do STF, com medidas de correção, de exclusão, de punição. Porque se o militar comete um determinado delito, ele é submetido a um julgamento e é expulso da força militar, porque ele quebrou o pudor militar, ele é expulso. Agora, se determinados membros do Supremo, eles cometem exageros e não são punidos dentro do Supremo,
E isso começa a dar mais asas para que eles se sintam à vontade para tomar outras medidas que sejam monocráticas e exageradas, ok? Eu queria fazer essa colocação para vocês. Pastor André Luiz e pastor Martinho Monteiro, eu não sei se tem um termo que tem perturbado muitas pessoas pela forma que tem sido expressado na mídia, e talvez seja um pouco polêmico eu citar esse termo, mas não estamos aqui para afrontar ninguém. Mas são termos que o pessoal fala que é o ato institucional, ato institucional 1, ato institucional 2, ato institucional 3, ato institucional 4 e o famoso ato institucional 5, que o pessoal fala muito AI-5, AI-2, AI-3. Então, uma pesquisa rápida, eu vi que acredito que no período que foi colocado em prática, não sei se chegou ao ponto que estamos vivendo hoje, mas creio que foi necessário e creio que teve uma melhora muito grande para o nosso país, mediante os testemunhos das pessoas que viveram esse período. Então, se algum dos senhores puderem esclarecer um pouco sobre, mesmo que seja superficial, sobre esse período, sobre esses atos institucionais, vai esclarecer muita gente, principalmente o pessoal da minha geração, que segue o que a TV nos fala, mas hoje, graças a Deus, temos no Facebook e algumas plataformas. Eu acho que essa discussão, eu vou apontar, não é culpado, mas eu vou apontar quem trouxe a baila. Eu acho que o filho do presidente, o Eduardo, não sei se de forma irônica ou só para dar uma cutucada na imprensa, ele trouxe a baila a ideia da possibilidade, ele trouxe à baila a ideia da possibilidade do retorno da AI-5. Então, eu acho que o Eduardo é que provocou toda essa discussão. Isso prova uma coisa: a força da internet. É verdade. Ele não deu entrevista na Globo. A Globo não tem mais o controle da nação, né? Da mídia, de ditar o que as pessoas... Então, eu atribuo esse assunto à baila ao Eduardo. Mas eu queria só dizer o seguinte para você, José Reis, e também ao pastor e capitão André Luiz. Nós já estouramos o nosso horário. Eu acho que dá para o pastor André responder, em seguida a gente já pode agradecer aí, porque já estamos com 00:17, já estamos aí com caminhando para 1h10 de debate. A gente pode marcar uma continuação, um debate 2, para finalizar os pontos que temos. Tá certo. Olha, essa questão do AI-5, isso foi numa outra história, numa outra época, numa outra Constituição. O que eu gostaria de deixar aqui é que hoje, quem tem esse poder de fazer mudanças é o próprio povo. Se o povo reclama, ele tem que agir pelo voto. A única coisa que eu acho que a gente tem que repensar é a questão do poder judiciário. Tem que ser discutido numa nova Constituição, quando acontecer lá para frente, sobre essa questão do tempo de permanência do nosso ministro no judiciário, que entra muito novo, muito jovem, e aí fica muitos anos ali dentro, e dependendo das pessoas que assumirem ali, fica difícil a substituição, porque é um cargo permanente também. Então, é vitalício, eles ficam ali até se aposentar. Então, eu entendo que a sociedade organizada pode repensar sobre isso, colocando, por exemplo, uma idade limite, mínima, para ser ministro do Supremo. Não pode ser tão jovem para a responsabilidade que é de ser ministro. Então, menos de 60 anos ali, eu acho muito arriscado, porque ele vai ficar até 75 anos de idade, e aí seriam 15 anos, e aí eu acho que é uma possibilidade de mudança. E quem tem que fazer isso, propor isso, é o próprio povo, com alteração na nossa Constituição, para que eles tivessem um tempo, e aí sim tivesse a renovação da casa.
ali no Supremo. Esse é um dos pontos. Ainda sobre o Poder Judiciário, o que eu acho temeroso é o que está acontecendo, que ninguém fala nisso, e aí eu ouso a falar, é sobre a questão do Ministério Público. O Ministério Público, por fora, ele tem provocado dificuldades muito grandes em todas as áreas, porque eles acusam, eles apontam, levantam, e agora tem poder de Polícia Federal também para conduzir determinadas investigações, mas e quem é que pode parar o Ministério Público? E a agenda do Ministério Público que vem em andamento? Eu não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe agora, porque são assuntos que eu entendo que cabe a ABIN tomar informação, conhecimento, mas certo é que o Poder Judiciário hoje no Brasil é desigual, porque, na verdade, sem estar entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, o Ministério Público ele vem exercendo um poder em comum acordo com o Judiciário, que aí eles somam, são dois contra o Congresso, são dois contra o Executivo, porque um levanta a bola e outro corta. É assim que está acontecendo hoje. Ou seja, o Ministério Público levanta a bola e o Judiciário, então, corta, executa. É um assunto para uma discussão mais cuidadosa, mas é que a gente precisa levar mais lá para frente, mais para adiante isso. Isso aí. Concordo. Pastor Martim Monteiro, quanto tempo a gente tem ainda para finalizar esse debate? 10 minutos? A gente só tem o tempo de se despedir. É isso aí. Tá ok. Então a gente precisa marcar, o pessoal está comentando aqui que precisamos marcar a parte 2 dessa conversa. Então, vou abrir para o senhor fazer a... Eu aprendi com minha avó que é melhor deixar com gostinho de quero mais, né? Do que a gente esgotar todos os assuntos aqui, o pessoal, né? Não aguento mais. É verdade. Então, eu vou agradecer. Pode falar. Abrir aí para o senhor agradecer, logo o pastor André vai dar sua palavra de gratidão e a gente encerra a live. Isso. Eu que agradeço por você inverter de papel comigo, né? Ser hoje o mediador e me dar a oportunidade de ser debatedor. Agradeço também a Deus pela oportunidade de estar aqui com o capitão e pastor André Luiz, e é muito bom a gente ter nos altares, né, homens de Deus, mas também homens inteligentes, homens competentes, homens capacitados. É uma pena a gente não ter isso nas nossas convenções. Está aí um bom, um excelente candidato para a presidência da SEADER. Ô, Glória! Deus abençoe. Comandante, palavra. Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, pastor Martinho Monteiro, José Reis, dois grandes amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Também cumprimentar todos aqueles que acompanharam essa live. E agradecer a Deus por estarmos discutindo assuntos muito importantes. E quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos os ouvintes para acompanhar o nosso canal no YouTube. O nosso canal é Reação Pentecostal. O nosso canal, ele é um canal onde busca resgatar o conservadorismo doutrinário, né? Está acontecendo um movimento de conservadorismo no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, e as igrejas também estão sentindo essa necessidade. A igreja extrapolou muito, ou seja, a igreja também ela tem dois lados, esquerda e direita, né? Então eu sou um pastor de direita e eu gostaria muito de convidar você para acompanhar o nosso canal Reação Pentecostal. E se gostar dos nossos vídeos, deixe o like e se inscreva no nosso movimento Reação Pentecostal. Obrigado a todos, uma excelente noite. Finalizando aqui, quero agradecer a honra que tenho de fazer parte desse grupo de, vamos dizer, lendas vivas, pastor André Luiz, uma referência, uma liderança muito grande aqui na Baixada Fluminense, no município, especialmente de Belfor Roxo, onde pastoreio uma igreja, onde tem muitos amigos, e ao conversar com esses amigos, a gente vê que a tropa é espelho do guia, a referência cristológica que o pastor André Luiz dá aos seus
membros, então eu o respeito muito e o amo. Pastor Martim Monteiro, dizem que um deputado federal aprendeu a falar com o senhor, né? Eu não vou citar o nome, mas dizem que o senhor é um grande professor desse deputado federal, que hoje é uma das pessoas mais eloquentes que tem a oratória muito boa no nosso país. Então, já parabenizo o senhor pela referência que o senhor é para muitos radialistas. Conheço há pouco tempo, mas aprendi a respeitar, já estive na igreja do senhor, a qual Deus falou comigo na data oportuna. Agradeço a todos aqueles que participaram dessa live. Estou vendo nos comentários aqui muita gente pedindo a parte 2, pessoas perguntando quando a gente vai dar continuidade ao assunto. Então, hoje meu coração está muito alegre em poder fazer parte desse grupo de pessoas que meu pai sempre falou, ande com pessoas melhores e maiores que você para você aprender. Então, hoje eu estou enquadrado andando com 2 pessoas maiores e melhores do que eu, e eu estou aprendendo com os senhores. E a todos aqueles que acompanharam essa live, que Deus em Cristo possa os abençoar. Amém. Eu tenho 1,90 m, só para constar, por isso que eu sou maior do que você, né? Só E dirige mais. E dirige mais também. Um abraço, pastor. Um abraço. Deus abençoe. Abraço. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém. Não estava combinado, não. Bolsonaro agradece.